Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Paulo Pazzoli. Primeiro, quero agradecer a inúmeras pessoas que têm me apoiado no canal e me dando incentivo para que eu continue postando os vídeos. Como eu falei recentemente, eu ficava meio chateado porque eu achava assim: pô, será que eu não estou dando a contribuição necessária porque está tendo pouca visualização? Mas felizmente estou muito agradecido a essas pessoas que estão cada vez mais assistindo meus vídeos e dando o seu parecer em relação às minhas técnicas, que estão ajudando bastante vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. E o corte de hoje é para aquela sua cliente que tem um cabelo fininho e quer produzir movimento. Bom, no primeiro momento, o que eu fiz? Eu produzi comprimento no cabelo da minha cliente. Eu fiz um corte reto na ponta do ombro, tá? Esse seria então o comprimento que eu produzi no cabelo dela. E na parte frontal eu determinei, fiz um degradê, divisão orelha a orelha, e fiz um degradê no cabelo da minha cliente. O cabelo dela vinha até aqui e produzi um degradê aqui, para não deixar aquele cabelo muito reto. Posterior a isso, eu fiz uma divisão orelha a orelha e fiz um pequeno triângulo aqui no topo, ó. Esse triângulo, essa mecha aqui, que é a minha mecha PD, ponto de distribuição. Esse cabelo, esse comprimento desse cabelo veio até aqui, então eu cortei essa mecha aqui uns 50% do cabelo da minha cliente. Cortei aqui 50%, esta mecha aqui. E aí, o que eu fiz? Eu vou apresentar nessa bonequinha aqui que fica melhor. Então, no primeiro momento, divisão orelha a orelha. Fiz o triângulo na parte de trás e fiz mechas na vertical. E peguei o comprimento e uni a este ponto aqui, ó. Este ponto aqui. Então, observe aqui. Aqui eu tinha o comprimento até aqui, que é a minha mecha PD. Cortei a minha mecha PD aqui. E aqui o restante do cabelo vinha aqui, tá? Na realidade, o que eu fiz? Eu uni essa com essa aqui de cima. Veio aqui, veio aqui. O que ficou entre as duas foi cortado. Com isso, essa camada ficou de um tamanho, a outra menor, a outra menor, a outra menor, até chegar ao tamanho daquela ali. Então, nós tivemos um corte progressivo. Certo? Teve uma progressão, porque a mecha de baixo ficou maior e as de cima ficaram menor. Essa técnica chama-se corte progressivo com mechas móvel. Na parte de cima eu fiz um retângulo, peguei esse retângulo e cortei na linha vertical, unindo esse ponto que eu torci aqui com este ponto aqui de trás. Ó, um ponto aqui da frente e o ponto aqui de trás. Com esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto aqui da frente, que eu dei o degradê, com esse ponto aqui de trás, que eu cortei aqui, ó, que é o meu PD. Então, uni os dois pontos, esse e esse, e cortei de forma repetitiva todas as mechas do topo na linha vertical. Na linha lateral eu cortei na linha vertical, dividi na linha vertical e peguei o comprimento e uni a este ponto aqui em cima. Quando a mecha elevou, na linha vertical eu cortei e esse cabelo ficou graduado igual a mecha de trás. Então, se você realmente tem clientes
que querem produzir volume em seus cabelos, assista esse vídeo até o fim. Eu utilizo a minha tesoura de 8 polegadas. Esse pente que eu utilizei para oriçar e dar um pouquinho de volume na escova, um pente da Marco Boni. E também utilizei a cera seca para tecidos e o aplicador da Marco Boni. Esta cera aqui, ó, ela faz com que quando você eriça o cabelo, coloca um pouquinho na raiz e ele faz com que esse cabelo tenha uma sustentação na raiz. Ela é muito indicada, essa cera seca aqui, para fazer os penteados moicanos ou fazer um tupete, certo? Eu coloquei nesse aplicador aqui da Marco Boni. Esse aplicador da Marco Boni aqui, ele foi feito para talco. Quando o seu Marco Boni me trouxe esse aplicador, eu disse para ele, eu vou colocar cera, e mostrei para ele que trabalhando com cera seca, você economiza. Você vai colocar só a quantidade necessária na mecha de cabelo. Certo, gente? Chega de papo, já falei demais do meu tamanho. E vamos lá ao vídeo. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço e espero que vocês curtem esse vídeo. Fiz a divisão orelha-orelha. Onde é a divisão orelha-orelha? É atrás da orelha. Você coloca o pente encosta na orelha e aí você faz a tiara até o outro lado. Vou produzir um degradê. Então eu pego a mecha frontal, que chama-se PA, ponto de ligação. Tenho que torcer para que ela não fique quadrada, que ela fique desfiada. Então eu vou cortar 50% do tamanho total do cabelo. Essa é a medida que fica mais harmônico ao rosto, combina o rosto ao degradê e ao comprimento do cabelo. Então 50%. Conduzo as mechas para frente em direção ao nariz e corto o que fica entre as duas mechas guias, que é aquela mecha que eu torci, e o comprimento do cabelo da minha cliente. Então, eu vou fazer essa conexão do ponto de abertura ao ponto de equilíbrio, abrindo e fechando a tesoura até chegar ao meu ponto de chegada. Com isso, eu tenho um degradê. Repito a mesma coisa do outro lado. Você observa que eu troco de lugar. Quando eu trabalho no lado direito, eu fico do lado esquerdo. Quando eu trabalho do lado esquerdo, eu fico do lado direito. Isso é a posição ideal para fazer o degradê. E ali eu faço a mesma conexão do ponto de abertura ao ponto de equilíbrio. Estou produzindo o ponto de distribuição, que é a minha mecha guia, que vai ser a minha mecha mais curta. Então eu faço um pequeno triângulo, torço essa mecha e faço 3 divisões na nuca, 3 triângulos grandes, um central e 2 lateral. %, como eu falei anteriormente, vou cortar torcendo em twister para que essa mecha não fique marcada. Já tenho meu ponto de distribuição. Agora faço subdivisões, posso fazer com mechas finas, não há problema nenhum. E vou fazer a conexão do ponto que eu cortei ao meu comprimento. E agora o meu ponto de distribuição. E vou cortar de forma repetitiva para produzir mais volume neste cabelo. Ele vai ter movimentos devido à graduação. E ele vai produzir um pouco mais de peso, de volume, porque eu estou cortando de uma forma reta. Se eu cortar de forma alternada, ele vai ficar com as pontas muito vazias. Já é um cabelo fino, pouco cabelo, ele vai se tornar um cabelo mais fino. Então eu corto de forma repetitiva, isso é, as mechas todas iguais,
Faço toda a nuca, acompanhando a circunferência, isso é um corte de mecha móvel. E repito em todas as mechas da nuca, acompanhando a circunferência da cabeça da minha cliente e obedecendo os 2 pontos, meu ponto de comprimento e o meu ponto de distribuição, e cortando que ficar entre os 2 pontos. Com isso, estou dando uma graduação de 90 graus. Gostaria de agradecer a maquiadora Adriana. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo para observar o antes e depois do corte e também a maquiagem da Adriana. Então agradeço a Adriana, que é minha maquiadora aqui na escola, ministra cursos também na escola e também cursos particulares de automaquiagem e de maquiagens para festas e casamentos. Vou cortar o topo, faço uma divisão bem no centro, ó, uma linha bem no centro, um retângulo, levanto esse retângulo em 90 graus e pego meu PD, meu ponto de distribuição, aquela mecha de trás que eu torci, e pego a mecha da frente que eu fiz o degradê. Uno as duas e corto de uma forma repetitiva. Observe, forma repetitiva. Pego a outra lateral do retângulo, veja bem, eu estou trabalhando no topo, bem no topo da cabeça. Então eu faço a conexão dos 2 pontos ali, ó. Estou trabalhando somente o retângulo. Pego a outra mechinha do outro lado do retângulo, ó. Observe que eu fico bem no topo da cabeça da cliente. Eu não estou trabalhando a lateral, eu estou trabalhando o retângulo. Corto o retângulo de forma repetitiva. Agora vou trabalhar as laterais. Faço a divisão na lateral, na vertical, e vou unir o topo ao meu comprimento, ó. Veja que eu trabalho a mecha em ângulo de 90 graus, ó, acompanhando a circunferência natural da cabeça. Então eu pego a camada de cima, que eu já cortei, que é o topo, e uno ao comprimento da minha lateral. Ó, não tem nenhum segredo nisso, ó. Eu tenho que observar a conexão dos 2 pontos e a graduação de 90 graus. Isso eu não posso baixar nem levantar a mecha, acompanhando a circunferência da cabeça. Ó, meu ponto de comprimento e o meu ponto do topo. Com isso, eu concluo o corte de cabelo. Tá? Eu mostrei para vocês ali a cera seca, ó. Dou uma borrifada, ó. Com a cera seca, com o aplicador da Marco Boni, a cera da Tecidos e o aplicador da Marco Boni. E isso com pente para penteados da Marco Boni, ó. Fica mais fácil de eu iriçar, produzir volume, fazer moicano. Ok? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Escreva, essa é a Adriana, ó, a maquiadora.
Então toque o sininho, inscreva-se no canal e espero que vocês gostem também desse vídeo. E até o próximo vídeo.